Olá, meu nome é Matheus Ricardo Curti Gonçalves e hoje eu vou apresentar para vocês o meu projeto voluntário de iniciação científica aqui da Universidade de Sorocaba. O título é Avaliação do efeito de fatores abióticos na atividade de dois bacteriófagos líticos para salmonela entérica. Como orientadora, eu tenho a professora doutora Marta Maria Duarte Carvalho Vila e como co-orientador eu tenho o professor doutor Vitor Manuel Cardoso Figueiredo Balcão. A salmonela entérica é uma bactéria importante para a saúde única, pois ela gera toxinfecções em humanos e animais. Ela é geralmente comensal da microbiota das aves poedeiras, ou seja, as aves que botam ovo, e a gente consome, e ela pode estar presente nesses ovos e contaminando esses ovos. O uso indiscriminado de fármacos antibióticos na suplementação e na profilaxia dos animais de produção de modo geral, eles têm favorecido o surgimento de bactérias multiresistentes contra esses fármacos antibióticos. E a utilização de bacteriófagos para o controle dessas bactérias é denominado fagoterapia. Já é realidade em alguns países. E os bacteriófagos são esses vírus que matam bactérias, especificamente bactérias. Só que para usar esses vírus são necessárias algumas etapas, eu vou explicar rapidamente para vocês. A busca desses vírus da natureza, e onde a gente encontra esses vírus, onde a bactéria hospedeira dele está vivendo. Então, se eu quero achar um vírus da salmonela entérica, provavelmente eu vou achar em lagos lagos nos quais as aves elas entram em contato, em granjas de galinha, na terra de granjas. Geralmente a gente encontra o vírus onde a bactéria hospedeira dele está. Depois de coletar uma amostra, ela vem com sujidades físicas, químicas, ela vem contaminada com bactérias e outros vírus. A gente realizou o isolamento desse vírus e a purificação, que é basicamente de toda essa amostra, a gente faz a replicação do vírus, a gente aumenta a quantidade de vírus e tenta obter uma amostra apenas com o vírus, por isso que a gente faz a purificação. Depois de obter a amostra só com o vírus, a gente realiza a caracterização desse vírus, que é saber quem ele é, quem ele mata. E para esses testes de caracterização dos fagos, existem testes biológicos que evidenciam características biológicas e físico-químicas desses vírus. Como biológico, a gente tem atividade lítica, curvas de inativação, curvas de um só ciclo síncrono, curvas de adsorção, microscopia eletrônica de transmissão e genômica. Para caracterização físico-química, existem a eletroforese, a SDS-PAGE, o VVIS e os fatores abióticos. Os fatores abióticos, que é o meu trabalho de iniciação científica, ele consiste basicamente na gente descobrir qual é o efeito dos fatores abióticos, como pH e temperatura, como eles influenciam a atividade lítica desses dois bacteriófagos. Então, o objetivo do meu trabalho é avaliar os efeitos que os fatores abióticos, como temperatura e pH, exercem sobre a capacidade lítica de dois bacteriófagos contra a salmonela entérica. A parte experimental do meu trabalho, então, ela foi a propagação de bacteriófagos. Propagar a bactéria hospedeira primeiro é importante, porque a gente propaga a bactéria hospedeira, a gente faz a gente faz tapete bacteriano dela e infecta o tapete com bacteriófago. A gente incuba, coloca na incubadora na temperatura ideal da bactéria, a bactéria cresce, o bacteriófago se replica e cresce também. E a gente aguarda o tempo ideal dessa replicação viral e lise. Depois a gente elui as partículas virais nessas placas de Petri, eu adiciono o tampão fágico, espero os bacteriófagos se eluírem e eu coleto o sobrenadante. Só que nessa coleta também vem debridado celular de bactéria, também vem sujidade, também vem coisas que a gente não quer, por isso é necessário etapas de purificação. Essas etapas elas são realizadas com centrifugação, porque por densidade os vírus e as bactérias se separam. Adicionamos também cloroformo para matar as bactérias que ainda estão vivas. E a gente realiza a filtração com filtros de nanômetros, com 0,2 nanômetros, esses filtros. A titulação fágica é importante, seria a próxima etapa, que seriam diluições seriadas da suspensão fágica e aplicação dessas diluições nas placas bacterianas, nos tapetes bacterianos, depois as leituras das lises. A gente adiciona em fórmulas matemáticas e a gente consegue descobrir qual é a concentração de bacteriófagos na minha suspensão. Depois de obter um bom título, que a gente faz a avaliação dos fatores abióticos, isso eu ainda vou fazer, que seriam realizar tratamentos da suspensão em pHs de 6, 7 e 8, depois a eficiência, e para perceber a mudança da eficiência lítica conforme esses tratamentos, o decorrer desses ensaios e conforme o tempo também.
conforme o passar do tempo, e depois a avaliação dos tratamentos da suspensão, a avaliação do título fágico após o tratamento da suspensão em temperaturas de 25 graus Celsius, 37 graus Celsius e 41 graus Celsius. Os resultados que eu tenho até agora, então, são da propagação fágica, que eu transformei um pouquinho, só uma alíquota dos bacteriófagos, em um frasco bem maior. E para isso eu piquei em placas de Petri com tapete bacteriano, eu piquei um palito estéreo, eu mergulhei um palito basicamente, eu mergulhei um palito estéreo nas amostras dos Eppendorfs aqui, que tinham mais ou menos 100 microlitros de suspensão fágica, e eu distribuí na placa inteira, infectando a placa, e esse halo, essa translucidade na placa, ela evidencia a lise e a replicação viral dos bacteriófagos. Aqui é do T só, que é de um deles. E o título fágico que eu também realizei, mas eu encontrei títulos fágicos muito baixos. Para isso, são necessárias etapas de concentração, para eu obter um título fágico um pouco mais concentrado, para que assim eu possa realizar os ensaios dos fatores abióticos. Isso daqui é um teste da gota, o spot test, dos bacteriófagos antes de concentrar, e a concentração é uma etapa muito parecida com a parte da purificação, que a gente chama da parte da propagação, também é muito semelhante. E aqui, depois de eu realizar uma concentração desses bacteriófagos, a gente consegue perceber que a lise ela é mais forte, o halo na placa ele é mais evidente, mas ainda eu preciso realizar mais concentrações para obter um bom título e prosseguir o meu trabalho. Bom, as considerações finais que eu tenho até agora, então, elas são que a propagação fágica, que é uma etapa fundamental, ela foi realizada. O teste da gota, ele comprova que existe a atividade lítica desses bacteriófagos contra a salmonela. Os títulos fágicos, eles são importantes para a realização dos ensaios que virão e por isso é necessário concentrar mais as suspensões. Na sequência, eu vou realizar os ensaios dos fatores abióticos propriamente ditos. Esse foi o meu trabalho, esse é o meu trabalho por enquanto. Agora eu vou falar um pouco do FagiLab da Universidade de Sorocaba, quem somos, onde estamos e o que fazemos. Então, a gente está localizado no apoio 4 da universidade, a gente conta com aparelhagem, com incubadoras, com centrífugas, filtros, basicamente tudo que é necessário para a realização desses ensaios, trabalhos com os bacteriófagos. E aqui eu vou falar um pouco de dois trabalhos que foram feitos no FagiLab, que também estão incluídos na medicina veterinária, que seriam a piodermite em animais. A pesquisadora Érica, no seu projeto de mestrado em 2020, ela isolou bacteriófagos líticos para estafilococcus intermédios, que é uma bactéria muito importante, uma bactéria inclusive residente da microbiota da pele dos animais, dos seres humanos, dos animais em geral. E ela veiculou esses bacteriófagos líticos contra essa bactéria em um gel transdérmico para o controle de infecções de piodermite. É um trabalho muito legal. Como orientador teve o professor Dr. Vitor Manuel Cardoso Figueiredo Balcão. E agora um outro trabalho publicado mais recentemente, da piometra em cadelas e gatas. A pesquisadora Bianca, no seu projeto de mestrado, isolou e caracterizou dois novos bacteriófagos líticos para o biocontrole de E. coli e infecções uterinas de cadelas e gatas, em estudos in vitro e ex vivo na medicina veterinária. Como professor orientador, ela teve o professor Dr. Fernando de Sá Delfiol e como co-orientador o professor Dr. Vitor Manuel Cardoso Figueiredo Balcão. Bom, espero que vocês tenham gostado. Esse é o meu trabalho por enquanto. E até logo.